Mateus capítulo 13 e verso 44. Mas antes de lermos o 44, é um versículo só, quer dizer, a parábola é um versículo só. Só pegar o contexto no versículo 36. Verso 36. O Senhor Jesus Cristo, depois que ele falou as primeiras 4 parábolas, e isso foi diante de todos os discípulos e também a multidão. Então nós vemos aqui que a partir do versículo 36, depois que ele falou a parábola do fermento levedando toda a massa, eles então foram para casa. Verso 36. Então essas outras 3 parábolas que nós ainda vamos poder estudar na permissão do Senhor, foram ditas em particular somente para os discípulos. Vamos ler o versículo 36. Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então temos a explicação da parábola do joio aqui, verso 37. O que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esta 5ª parábola que o Senhor Jesus Cristo falou agora em particular com os discípulos. Nós já vimos que as primeiras 4 parábolas sobre o reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo deu um relato profético, ainda olhando para frente, de como seria o ataque ou os ataques de Satanás contra o reino dos céus. E como que em cada etapa, de uma forma mais abrangente, vemos uma progressão dos ataques do inimigo, se tornando de cada vez mais abrangente, até que na última parábola, das primeiras 4, o Senhor falou que seria como fermento na massa, que leveda toda a massa, até ficar tudo levedado. E nós vimos como que isso encaixa perfeitamente com o tempo profético do fim dos tempos aqui, quando, depois que a igreja for arrebatada deste mundo, sal for retirado, a luz do mundo for retirado, então vai haver grandes trevas aqui na terra. E como está descrito nessa 4ª parábola aqui, esse fermento ele vai estar contaminando toda a esfera do cristianismo, em todas as partes. E como nós dissemos naquele último estudo, até esse ponto,
Humanamente falando, parece que o inimigo venceu. Parece. Mas então o Senhor, Ele deu essas outras 3 parábolas aos discípulos em particular. E esse outro grupo, esse segundo grupo de parábolas, esta parábola do tesouro oculto no campo, a parábola da pérola de grande preço e a parábola da grande rede, descrevem o resultado do Evangelho sendo anunciado aqui no mundo. Em 3 grandes povos que Deus está salvando por meio do Evangelho. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro grupo mencionado nessa parábola de salvos que são resultado desse Evangelho do Reino sendo anunciado no mundo inteiro. Então o assunto desse grupo aqui agora é mais voltado à vitória de Deus contra Satanás em produzir esses 3 grupos, 3 grandes grupos de salvos para o seu reino eterno. Um versículo em Isaías capítulo 55, verso 11, que encaixa muito bem aqui, onde diz: a palavra de Deus não voltará vazia, mas fará a vontade de Deus. Então esse versículo encaixa muito bem com esse contexto aqui. Nós já sabemos que o homem que aparece nesta parábola é o mesmo que aparece nas anteriores e se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então é bem fácil de identificar quem é o homem aqui nesta parábola. E como nós acabamos de ler também na explicação da parábola do joio e do trigo, o campo representa o mundo. Então agora nós temos que tentar identificar, com a ajuda do Senhor, o significado deste tesouro. O que seria este tesouro que está no mundo e que esse homem, falando de Cristo, vende tudo o que tem e compra aquele campo onde está esse tesouro? Como nós não temos nenhuma outra menção dessa palavra tesouro nas outras 4 parábolas anteriores, não temos uma chave para desvendar esse mistério, digamos assim, nós temos então que recorrer a outras escrituras para entender o real sentido que Cristo quer ensinar aos seus discípulos aqui. Para nós podermos descobrir a interpretação do sentido do tesouro que o Senhor fala aqui, nós vamos olhar em Malaquias capítulo 3, verso 16 a 18. Malaquias 3, 16 a 18. Nós vamos achar aqui nessa passagem que naqueles dias de Malaquias havia um pequeno remanescente em Israel que era fiel ao Senhor e que era muito precioso para ele, um remanescente fiel ao Senhor. E nesta mesma passagem ensina também que nos últimos dias haverá também um remanescente dentre o povo de Israel fiel ao Senhor, como um tesouro particular do Senhor. Quem sabe talvez os discípulos fizeram alguma conexão entre essa parábola e Malaquias capítulo 3, é bem provável. Mas vamos ler Malaquias capítulo 3, verso 16 a 18. Nós sabemos muito bem o contexto, como estava aqui Israel, mais uma vez distanciando do Senhor, e a tal ponto de trazerem sacrifícios de animais aleijados, deficientes, e enfim o desprezo na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, tomou conta no meio do povo de Israel, a tal ponto de eles dizerem, versículo 14, inútil é servir a Deus, do capítulo 3.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É assim que estava o coração de Israel nos dias de Malaquias. Estavam questionando o próprio zelo que eles antes tinham pelas coisas de Deus, pelo serviço do Senhor, e dizendo que tudo aquilo foi inútil. Esse era o coração do povo de Israel. Mas, dentre a nação, havia um pequeno remanescente fiel, que o Senhor conhecia, e que ele menciona aqui nessa passagem. Verso 16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles são para mim particular tesouro. Essa frase é muito interessante aqui. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então nós vemos aqui que naqueles dias havia, mesmo em meio àquela nação que estava afastada do Senhor, sempre houve um remanescente fiel ao Senhor dentre a nação de Israel. E que nesta mesma profecia diz que nos últimos dias também haverá esse remanescente entre os judeus, fiéis ao Senhor, como o seu tesouro particular de valor para sempre. Nós não vamos ler outros trechos agora por causa do tempo, mas existem outras passagens no Antigo Testamento, como Êxodo capítulo 19, verso 5, Deuteronômio 7, verso 6, Deuteronômio 14, verso 2, Salmo 135, verso 4, onde o Senhor mesmo, ele mostra o quanto que ele ama a Israel e o chama como um tesouro particular, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio santo, nação santa. Êxodo 19, 5, um exemplo disso. Então nós, a partir dessa passagem, podemos começar a entender um pouco o que o Senhor está querendo ensinar para os discípulos. Nós lembramos que, ou melhor, nós notamos que nesta parábola o tesouro ele estava oculto no campo, ou seja, escondido no mundo, não visto. Isso nos faz lembrar que quando Cristo veio para o mundo, como diz João capítulo 1, quando ele veio para os seus não o receberam, ele achou Israel nessa forma, oculto no mundo, sendo dominado pelos gentios. Foi assim que estava a nação de Israel quando Cristo veio aqui. Nós lembramos que não foi sempre assim. No passado, principalmente no começo do período dos reis, tempo de Davi, Salomão, a nação de Israel não estava escondida do mundo, ela estava bem vista no mundo. A glória de Israel era conhecida por todo o mundo. Tem aquela situação em que a própria rainha da terra de Sabá ficou sabendo lá longe, muito longe de Israel, e fez uma longa viagem para conhecer a glória de Salomão. Mas por causa da desobediência da nação, principalmente nesse período dos reis, uma degradação espiritual, idolatria no meio do povo de Israel, Deus permitiu que a nação fosse tirada da sua própria terra por várias vezes.
tanto pela Assíria como pela Babilônia. E a nação ficou muito tempo, muitos longos anos, escondida entre as nações do mundo. E mesmo que durante o período do retorno do cativeiro babilônico, nos dias de Esdras e Neemias, as tribos de Judá e Benjamim retornaram, alguns para a terra de Israel, e essas tribos continuaram existindo ali, mas Israel como nação nunca voltou a servir a Deus como antes, até recentemente. Nós vemos aqui que a parábola nos ensina que Cristo, ele deixou o tesouro ainda escondido no campo. Quando ele veio e quando ele morreu aqui, a nação continuou da mesma forma, por causa da rejeição. E ele ainda deixou o tesouro escondido no mundo e comprou o campo. Lembramos que os discípulos, eles pensavam que o Senhor Jesus Cristo iria reinar imediatamente. Até mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam pensando que Cristo tinha vindo para reinar. Mas, por causa da rejeição da nação de Israel, ele foi crucificado, a nação o rejeitou, o desprezou, e o Senhor ainda deixou o tesouro oculto no campo. Ele deu tudo o que tinha, diz a parábola aqui, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio a primeira vez para reinar como os discípulos achavam que seria, mas ele veio para morrer, para salvar a nação de Israel, primeiramente. Mas como a nação de Israel o rejeitou, ele então anunciou o evangelho também para os gentios, por meio dos seus apóstolos, por causa da nação de Israel. Outro povo entre os gentios. E esse é o assunto da próxima parábola, a parábola da pérola preciosa. Eu queria olhar rapidamente em Lucas capítulo 19, versículo 41, o momento mais exato quando a nação de Israel definitivamente rejeitou a Cristo. E as palavras que Cristo falou ali naquele momento da rejeição. Sabemos que ele já fora rejeitado antes, mas aqui nesta passagem em Lucas 19, que também é um cumprimento profético de Daniel, capítulo 9, da 62ª semana da profecia de Daniel 9, eu queria observar as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou. Ele vinha de Betânia, do Monte das Oliveiras, descendo em direção a Jerusalém, e ele vinha montando um jumentinho, naquele domingo, o domingo da semana da crucificação. E quando ele vinha chegando em Jerusalém, verso 37, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, outro evangelho diz, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
Olha o versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo dia que ele cumpriu uma das profecias escritas a respeito dele em Daniel 9, nesse mesmo momento que ele cumpre essa profecia, ele anuncia dentro da mesma profecia de Daniel outro evento que ainda estava para frente, mais ou menos 40 anos para frente, quando por volta do ano 70, o Império Romano invade Jerusalém, liderado por Tito, general, na época, depois imperador, e eles destruíram totalmente a cidade de Jerusalém, o templo, tudo queimado. Aproximadamente 1.100.000 judeus foram mortos nesse dia, e o Senhor falou naquele domingo sobre esse evento, profeticamente, 40 anos para frente, depois que aconteceu. Ah, se conheceres por ti mesma ainda hoje o que é te devido à paz. Essa palavra hoje que ele diz aqui é cumprindo a profecia de Daniel 9 e 26 e 27. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. E então ele falou sobre o evento do cerco de Jerusalém, a destruição da cidade, do templo e a morte de muitos judeus. E o motivo de tudo isso? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Evangelho foi primeiramente pregado para eles. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas agora todos que o recebem, ele lhes dá o poder para serem feitos filhos de Deus. Agora, desde então, desde o ano 70 para cá, Israel tem continuado, a nação de Israel tem continuado nessa condição no mundo, até recentemente. Desconhecido totalmente, até recentemente. O mundo praticamente esqueceu completamente da nação de Israel por longos séculos, por causa dessa rejeição. A cidade nunca tinha sido reconstruída, o templo até hoje nunca foi construído, até recentemente. Por volta de 1948, então surgiu novamente a nação de Israel como Estado independente, nós sabemos isso pela história, né? E a nação hoje já existe outra vez. Deus ainda está trazendo muitos judeus de volta para a sua própria terra, até hoje. Até mesmo antes de 1948, já havia muitos judeus voltando para Israel antes de ela ser uma nação. Tudo isso cumprindo profecias bíblicas de que Israel precisa estar estabelecida em sua própria terra no retorno de Cristo, outra vez. Profecias que se cumprem diante de nossos olhos, e como o profeta Ezequiel falou, principalmente no capítulo 37, naquela visão que o Senhor lhe deu sobre os ossos secos ali, referindo-se profeticamente à restauração da nação de Israel. Hoje a nação de Israel, ela se encontra naquele estágio em que aqueles ossos estão se juntando, voltando um para o outro, as tribos se reencontrando,
E a Bíblia diz que não vai ser mais só 2 tribos, mas todas as 12 estarão juntas na terra de Israel outra vez. Aquela fase quando os ligamentos estão voltando, os tendões, os músculos, a pele, e está tudo pronto, mas ainda não tem vida. A última fase daquela visão ainda vai acontecer, quando o Senhor diz que eu colocarei em vós o meu espírito, e voltareis a viver outra vez. Essa fase ainda não aconteceu. Está perto de acontecer, mas ainda não aconteceu. Essa é a situação de Israel hoje. Essa parábola, ela não nos informa, Cristo não nos informa, melhor dizendo, nessa parábola, quando que essa restauração vai acontecer, ou quando que esse tesouro vai ser manifesto no mundo, no campo. Mas nós sabemos de outras escrituras, outras passagens das escrituras, que Israel vai ser manifesta na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a terra. No fim do período de tribulação, muitos judeus estarão salvos, não fazem parte da igreja, hoje eles são incrédulos ainda, mas muitas pessoas que não ouviram o Evangelho ainda, não entenderam o Evangelho ainda, crerão durante esse período de 7 anos, começando pelos judeus novamente, assim como foi no início. E a Bíblia nos ensina, principalmente em Apocalipse, capítulo 7 e também capítulo 14, como que isso vai acontecer. Como que Deus ele vai levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, evangelistas, pregadores do Evangelho, 144 mil homens, solteiros, e que vão inicialmente anunciar o Evangelho a partir de Jerusalém, a partir de Israel. E como consequência disso, muitos outros judeus vão ser salvos, e também muitos gentios dentre todas as nações. Em Apocalipse capítulo 7, na primeira parte, temos a menção dos 144 mil judeus. E a partir do versículo 8, nós temos uma multidão de gentios, de toda tribo, povo, língua e nação, de salvos, resultado do Evangelho sendo pregado por eles nesse período da tribulação. Mas antes que esse tesouro seja revelado, seja manifesto, antes que esse remanescente fiel seja manifesto ao mundo, é preciso que a nação passe pelo fogo da purificação, pela tribulação que está por vir. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas Ezequiel 22, 13 a 22, fala sobre esse fogo da grande tribulação que o Senhor vai trazer sobre eles, para promover o arrependimento dessa nação. Também é chamado em Jeremias 30, verso 7, o tempo da angústia de Jacó. O tempo da angústia de Jacó. E outras passagens paralelas, como Mateus 24 e vários capítulos de Apocalipse. Então, dessa grande tribulação é que vai sair esse remanescente fiel de judeus, que será o tesouro para agradar o Senhor aqui na terra. E hoje, possivelmente, esses homens, eles estão no mundo, sem sombra de dúvida. Essas pessoas estão no mundo, embora que ainda não reconheceram Cristo como o Messias, Jesus Cristo como o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Mas a partir do momento que acontece o arrebatamento da igreja, eles vão entender passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam do Messias sofredor. O Espírito Santo vai iluminar a mente deles e eles vão entender passagens como, por exemplo, Isaías 53,
Salmo 22, eles não usam o Novo Testamento, eles usam só o Velho Testamento. Mas eles vão entender o Evangelho pelo Velho Testamento. Eles vão entender. E quando eles creem em Cristo, então automaticamente eles vão aceitar também o Novo Testamento. Porque eles entendem agora que Jesus Cristo, aquele Jesus que os nossos pais crucificaram, é Ele o Messias. E eles vão ser salvos. E como nós lemos aqui nessa parábola, eles vão entender que Cristo deu tudo o que tinha para salvá-los na cruz. E eles se arrependerão e se converterão a Ele. Uma coisa muito interessante, só de passagem aqui, especificamente sobre os 144 mil judeus que são selados no início do período de tribulação, os primeiros evangelistas, digamos assim, junto com as duas testemunhas, é que nenhum deles vai morrer durante o período de tribulação. 144 mil judeus que serão preservados por Deus com vida durante os 7 anos inteiros de tribulação. Se você olha lá no capítulo 14, você vai ver eles junto com o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião em Jerusalém, já no fim da tribulação, e eles estão no número exato de 144 mil. Nenhum se perde, nenhum vai morrer. São preservados por Deus. Então, no fim do período de tribulação, temos que terminar. A Bíblia nos ensina que quando Cristo vem para a terra e Ele desce sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, esses 144 mil judeus, juntamente com todos os demais judeus salvos e gentios salvos, vão se alegrar em ver o seu Senhor retornando em glória, junto com a igreja. A igreja virá em sua companhia. O cenário aqui na terra é de guerra. A Bíblia diz que nesse tempo as nações vão estar reunidas contra Israel para uma grande batalha, chamada Batalha de Armagedon. O anticristo com os seus exércitos e as nações aliadas vão estar nesse exato dia acampados para atacar Israel, em volta de Jerusalém. Mas aí o Senhor aparece em glória e Ele mesmo vai guerrear por Israel. Ele pessoalmente vai eliminar todos os inimigos de Israel nesse dia, na sua vinda gloriosa. E é exatamente nesse mesmo dia que o seu tesouro vai ser revelado para o mundo. Aqueles que naquele tempo passado, dentre essa nação, foram um tesouro oculto, escondido do mundo, nesse dia eles vão ser revelados para todos. Não vai ficar mais escondido no campo, mas será um povo exaltado que estará aqui na terra reinando junto com Cristo, e a sua igreja estará junto com Ele. 1000 anos. O reino de Cristo aqui neste mundo. Nós não temos mais tempo para falar sobre isso, mas na permissão do Senhor, na próxima parábola, no próximo estudo, nós vamos ver o grupo de gentios que foram salvos no mundo por causa da rejeição da nação de Israel. A igreja, hoje, essa pérola de grande valor. Mas nós vamos ter que ficar por aqui, e que o nome do Senhor possa ser honrado, louvado pela sua própria palavra, porque Ele é fiel a todas as suas promessas e as cumpre cabalmente. E como diz Jeremias 31, 35 e 36, Ele é fiel a todas as suas promessas e jamais deixará o seu povo Israel por amor do seu nome. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nesta manhã.